Olha a responsabilidade do motorista, transporta sonhos, projetos, pensamentos. Aí quando eu parei no semáforo, a mãe da criança veio até a catraca e perguntou para mim se ela podia trocar a fralda da criança dentro do coletivo. Aí todo mundo já, não, motorista, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha, eu digo por 90% de todos os operadores que eu converso, que eu acompanho o progresso aqui na empresa, a maioria ama o que faz. Tem que amar o que faz, aqui é necessário, porque você vai atender diversos tipos de pessoas, variáveis de humor. Marcão, seja bem-vindo aqui. César, obrigado pelo convite. Pode ficar tranquilo que a nossa conversa hoje vai ser bem tranquila. Muito legal. Tá bom? Cara, pra quem não te conhece, como é que começou a sua história aqui como motorista de ônibus, aqui no transporte? Bom, primeiramente bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. A minha história, eu gostando do atendimento a pessoas. Então, eu tinha o hábito de observar, atender, mais ouvir do que falar. Acho que essa foi uma característica que eu trouxe aqui para o setor. Gosto muito de que as pessoas contem algo em específico da vida delas, que elas se sintam bem depois desse atendimento. Eu juntei isso com a profissão de motorista, e isso me trouxe felicidade, e eu percebi que isso também tornava as pessoas felizes. Então esse foi o principal motivo de eu estar aqui como motorista, agora como instrutor, mas eu sou um condutor de coletivos também. Então o hábito de ouvir e relatar todos os acontecimentos me trouxe para essa profissão. Isso é interessante. Então você gosta da parte de atendimento. Amo o atendimento. Mas antes de você juntar essa parte de atendimento e ser motorista, você pensava usar essa disciplina, essa capacidade de atendimento para outra profissão? Não, eu nunca, assim, na verdade eu nunca imaginei que eu seria motorista. Eu imaginava que eu seria alguém que trabalharia com atendimento. Psicólogo, né, alguém relacionado a ouvir e relatar. Escritor, hoje eu sou escritor, eu tenho algumas composições minhas, mas esse amor ao transporte, a condução de pessoas, de sonhos, de histórias, veio bem depois. Mas eu sempre gostei da parte do atendimento em específico. E é interessante essa parte que você falou que é escritor, porque você falou antes da gente começar essa gravação que você começou a escrever quando passou para motorista. Explica um pouco mais essa história. As pessoas subiam no ônibus e contavam diversos tipos de problemas, diversas variações de humor. Falava, como que pode uma pessoa tão calma assim ser tão explosiva? Eu comecei a relatar essas coisas que aconteciam decorrente ao atendimento dessas pessoas, né? Então eu trabalhei em diversas linhas da Radial e todas elas tinham sempre aquelas pessoas que contavam um pouco da história, um pouco da lição de vida. E eu imaginava que eu tinha problema, mas quando elas começavam a falar esse tipo de situação, eu falava, de fato, eu não tenho problemas, comparado a esse problema delas. O meu se tornava bem pequenininho e eu começava a armazenar na minha mente e chegando em casa eu ia lá e relatava isso nos meus diários de bordo. E hoje tem todas as anotações? Eu tenho algumas, outras eu me desfiz, mas as principais eu tenho, inclusive nós estávamos lembrando, né, algumas coisas engraçadas aqui. Mas eu trago na minha memória, inclusive eu tenho amizade com esses passageiros até no dia de hoje, justamente por conta dessa aproximação, dessa história que nos uniu através do sofrimento delas, da reviravolta, e isso me despertou uma grande paixão em ouvir histórias. Então eu estou aqui nessa profissão hoje porque eu gosto de ouvir, eu gosto de atender, eu gosto de estar perto. E de todas essas histórias, tem alguma assim que você fala, essa daqui eu preciso falar? Ou quando a gente fala sobre história de motorista, você fala, cara, essa aqui me marcou? Olha, tem algumas engraçadas, tem outras que são decorrentes a que nem um passageiro que falou que ele gosta muito de comer frios, né? Mortadela, presunto, queijo, e ele gostava muito do queijo gorgonzola. Aí ele disse que contraiu uma bactéria no intestino por conta de comer esses queijos e ele teve que fazer uma cirurgia e se desfez de metade do intestino dele. Ele disse que ficou 60 dias na UTI, quase morreu, perdeu peso. Então a partir dali ele passou a amar mais a vida, mais as pessoas, que ele era uma pessoa extremamente introvertida, não era amigo de muita gente.
Ele disse que depois dessa cirurgia ele mudou, inclusive com o próprio comportamento com os motoristas. Passou a ser mais educado, ouvir mais e prestar um pouco mais atenção numa condição que é a do motorista, de transportar tanta gente com tanto problema, né? E a partir dali ele começou a ser meu amigo também. E nessa parte que você falou, você ficou quanto tempo? Você é quanto tempo motorista já? Eu sou motorista de transporte coletivo aqui na empresa há 7 anos. 7 anos. E dentro desses 7 anos teve alguma linha assim que certeza que apareceu que você acompanhou a trajetória de alguém, né? Seja de faculdade ou de alguma história, como você falou da questão da UTI. Tem alguma outra assim que você acompanhou a carreira de uma pessoa que te impactou bastante? Sim, sim. Lá na linha 026, São Miguel, que saía lá do município de Ipoá e até a estação de São Miguel, tínhamos pessoas que eram estudantes, né? Estavam fazendo curso, estavam ingressando ainda e vinham todos eles felizes, né? Eu passei a acompanhar a partir do término do curso deles. Aí 2 ou 3 semanas depois eles já estavam trabalhando. Passado mais um dado tempo, eles uma já estava como responsável por toda aquela equipe, já estava num cargo um pouco mais acima. Então eu acompanhei a trajetória e isso para mim foi muito gratificante, né? Eu transportei um sonho que se tornou realidade, isso aí serviu de motivação até para mim mesmo. É possível. Olha a responsabilidade do motorista, transporta sonhos, projetos, pensamentos. Isso é muito legal. Que maneiro. É a profissão que transporta todas as profissões, do início ao fim, no meio, né? Eu já transportei pessoas que estavam indo fazer exames clínicos, né? Constatou alguma anomalia e a pessoa foi diagnosticada com câncer, né? Ainda transportei por um tempo o período que ela estava fazendo quimioterapia, só que depois não nos vimos mais. Transportei pessoas nessa condição também. É impactante. É bem impactante. E das histórias engraçadas? Vamos entrar na parte de histórias engraçadas. Tem alguma assim que você fala, cara, essa aqui... Eu tenho muitas histórias engraçadas. Tem algumas que dá vontade de você falar assim, não aconteceu, né? Assim, não aconteceu comigo. Teve aquele choque de realidade. Teve uma na linha aqui de São José, no município de Suzano. O ônibus lotado, horário de pico, né? 80 pessoas dentro do ônibus e eu transportando ali com segurança, com respeito aos meus clientes. Subiu uma mulher nova, com um bebezinho de colo. E esperamos ela sentar, cedemos um lugar para ela. E a criança começou a chorar. Né? A criança estava, bem descontrolada aquele dia mesmo, né? Aí quando eu parei no semáforo, a mãe da criança veio até a catraca e perguntou para mim se ela podia trocar a fralda da criança dentro do coletivo. Aí todo mundo já, não, motorista, pelo amor de Deus, não faz isso. E a criança chorava, ela, poxa vida, motorista, meu filhinho tá assado, por favor, deixa eu trocar rapidinho. Aí eu olhei mais a necessidade dela, né? Eu agi... Deu uma empatia. Nessa situação eu agi com empatia, eu já imaginei eu com uma criança de colo. Falei, tudo bem, senhora, pode trocar. Na hora que ela trocou as fraldas da criança, subiu aquele cheiro, todo mundo já começou a abrir a janela. Tudo bem. O pessoal ficou com um pouco de mau humor comigo, mas depois o pessoal relevou a situação. E em dado momento da viagem, ela deixou a fralda cair no chão. E aí, eu não sei se foi por ironia das pessoas, elas começaram a pisotear a fralda e raspar no assoalho do coletivo. Aí eu tive que limpar depois daquela situação. Essa mulher nunca mais apareceu, né? Ela nunca mais apareceu e eu também nunca mais apareci naquela ali. Eu estava fazendo um carro extra. Meu, cara. Assim, é engraçado e a gente se coloca no lugar da pessoa, mas eu não indico isso pra ninguém. Você vê que, olha as condições que nós enfrentamos todos os dias, né? Sim, e levando isso em consideração, meio de todas essas histórias impactantes e engraçadas, é fácil ser motorista? Não é fácil ser motorista, embora todos pareçam que seja, né? Mas ali nós temos uma pessoa com uma responsabilidade imensa, né? Imagine você indo entregar um currículo, ou trabalhando, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, você quer que esteja ali uma pessoa responsável, uma pessoa cuidadosa com o veículo e com a sua integridade física. Então, para o motorista, não há facilidades, nem pode ter, porque é uma profissão que leva e transporta pessoas nas maiores condições, nas maiores variedades. Então,
Diferente de algumas outras, né, que elas podem errar e simplesmente passa uma borracha e escreve de novo, o motorista não tem essa condição de ficar imprimindo erros. Então ele tem que ser mais assertivo do que errante. Então é uma responsabilidade gigantesca. Hoje, para quem quer ser motorista, qual é o processo? O que a pessoa precisa esperar ou ela precisa fazer? Pensando a partir do momento que ela pega a primeira carteira, que é a categoria de carro, quanto tempo ela precisa esperar, o que ela precisa fazer até chegar no transporte coletivo de passageiros? Então, interessante pergunta que você fez, você está perguntando por um grande número de pessoas, né? Os que querem estar aqui de fato, né? Então, a partir do momento que ela pegou a primeira habilitação, permissão para dirigir, né? Dado uma contagem de 1 ano, ela transfere essa PPD para a definitiva. Então tem mais um tempo estipulado pelo Detran, pelo órgão capacitador, e daí ela consegue inserir a categoria D no seu prontuário, né? Ela adquire um prontuário e tudo que ela faz, por isso que é interessante a pessoa fazer boas coisas no trânsito, né? Boas coisas diante da sociedade no que diz respeito ao trânsito, porque nós temos uma ficha de prontuário, tudo vai para lá. De repente, você, com a categoria D, o curso de transporte coletivo de passageiros, você vai tentar uma vaga em uma empresa e você tem um prontuário cheio de indicações ruins à sua conduta no trânsito. Dirigir embriagado, né, é uma pessoa que já cometeu crimes de trânsito, isso vai ser ruim para a pessoa. Então o ideal é ter um bom comportamento diante da sociedade no que diz respeito ao trânsito, sempre fazer boas coisas, ter bons frutos, né? Porque todo mundo deixa um rastro. Esse é o rastro que nós queremos enxergar, que seja bom, seja qualitativo e que seja interessante colocar uma pessoa que tem um histórico legal aqui. Então, conseguiu a obtenção da categoria D, faça o curso de transporte coletivo, daí nós temos aqui na empresa um processo chamado trainee, para quem nunca teve experiência com coletivo. Nós fazemos um pré-teste e a partir dali nós observamos se a pessoa, se o condutor ou a condutora tem aptidão para dirigir transporte coletivo. Isso é até interessante, porque a gente vê que as pessoas falam, mas é difícil achar quando a gente entra já no mercado, tem o curso, mas eu não tenho experiência, como é que eu faço? Não dá oportunidade? Tem oportunidade sim, porque tem essas vagas para motorista que não tem experiência, né? Temos sim, inclusive nós recentemente, através de um outro instrutor aqui da empresa, ele já formou e essas pessoas já estão trabalhando, nós fazemos acompanhamento. O interessante, César, é ser curioso. Vocês são curiosos do transporte, do setor aqui, dessas máquinas. Vocês procuram saber tecnologia, o que as empresas gostam, o que está mais aquecido no mercado. O importante e o interessante é que essas pessoas tragam esse conhecimento, tragam essa vontade de querer aprender cada vez mais. E isso facilita muito essa intermediária entre ela e nós. Com certeza. E dessa parte de treinamento, você mesmo sendo dessa parte desse setor, você acha que tem muita gente que hoje está ali na profissão por estar ou porque realmente gosta de estar ali, de ser motorista? Olha, eu digo por 90% de todos os operadores que eu converso, que eu acompanho o progresso aqui na empresa, a maioria ama o que faz. Tem que amar o que faz, aqui é necessário, porque você vai atender diversos tipos de pessoas, variáveis de humor. Você, de repente, pode vir trabalhar numa condição muito ruim também. Então, para uma pessoa oferecer um bom atendimento, ela tem que, de fato, amar o que ela está fazendo. Nós só podemos dar o que temos, né? Nós oferecemos para as pessoas aquilo que temos de sobra dentro de nós. Então, eu falo por esses que eu acompanho. A maioria ama o que faz. Estão aqui pelo amor. Pelo amor ao atendimento, pelo amor à profissão, porque é muito gostoso, muito, como eu posso dizer, é muito gratificante ser motorista. É muito gratificante ver que as pessoas nos observam, nos admiram por dirigir um veículo tão pesado, tão grande. Por isso que o ideal é você oferecer sempre o melhor, porque direto ou indiretamente nós estamos sendo observados, estamos sendo copiados, inclusive, né? Então as melhores atitudes fazem as pessoas refletirem. Poxa, será que se eu tivesse tomado uma atitude semelhante a esse motorista, será que eu não teria me dado bem aqui? Então o ideal é você saber que você está sendo observado tanto pelos pequeninos que sobem aqui, dão aquele joinha pra gente, né?
quanto pelos mais velhos, mais idosos. Poxa, que legal o atendimento desse motorista. Olha como que ele é paciente, olha como que ele ajuda os idosos, olha como que ele estaciona, olha como que ele posiciona o ônibus para nós embarcarmos. Então estamos sendo observados. E dessa parte voltando mais da parte dos profissionais que não têm experiência, qual o papel do treinamento nesse caso? Qual a importância de ter esse treinamento? Não só para quem está entrando sem experiência, ou também para fazer aquela reciclagem, se eu não me engano o nome, de quem já... Isso, a atualização para quem já tem, já está há um tempo na empresa. O setor de treinamento ele é posicionado aqui como treinamento e desenvolvimento de pessoas. Por mais que as pessoas chegam aqui com as suas características já pessoais, tenham uma boa condução, sempre falta algo a melhorar. Todos nós temos pontos a melhorar, né? Então, a pessoa, o motorista, o condutor, a condutora, sendo aprovada em teste prático, ela vai passar pelo treinamento de direção segura e econômica, porque hoje se procuram profissionais com essas características, que dirijam de forma educada, de forma a respeitar todas as leis do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e tem alguns pontos a melhorar e nós conseguimos detectá-los através desse treinamento, um acompanhamento diário com o motorista, trazemos eles para a sala de aula e ali nós colocamos algumas coisas em prática, né? Os elementos da direção defensiva, o tratamento com o nosso cliente, o idoso, a pessoa com deficiência, um atendimento mais exclusivo para essas pessoas. É como eu disse, todos nós temos pontos a melhorar todos os dias. Então o treinamento e desenvolvimento está apto, através dos seus instrutores capacitados, a enxergar algumas coisas e alguns elementos na condução do motorista para que ele melhore continuamente. Embora ele já traga uma boa condução, mas só que nós ainda lapidamos para que esteja de acordo tanto com a empresa quanto o próprio mercado do setor de transporte. Até porque o mercado ele sempre está em desenvolvimento, né? Então sempre tem alguma coisa para se atualizar ao longo do tempo. Com certeza, todos os dias as tecnologias mudam, né? Nós apresentamos isso para o motorista, todo dia sai um tipo de ônibus novo, algum botãozinho diferente, eles não sabem, aquilo ali é extremamente crucial para a boa operação. E esse setor de treinamento e desenvolvimento está apto para isso, para acolher o motorista, trazer esse novo conhecimento para ele, para que ele possa inserir na sua condução e oferecer cada vez mais essa qualidade no atendimento. E agora pensando um pouco, mudando de assunto, mas ainda voltado a isso, levando em consideração que a gente está no mês do motorista e também no mês que se comemora os busólogos, que é o pessoal que é apaixonado por ônibus, sempre está aqui no transporte. E colocando nessa parte de busólogos, tem muitos que querem adentrar nessa parte de motorista. Tanto para essas pessoas que querem, que são busólogos, que são apaixonadas, e tanto para quem está entrando agora, que está tirando a sua categoria D, fazendo o seu curso de transporte coletivo. Levando em consideração os seus 7 anos de experiência na área de transporte, como motorista, de histórias engraçadas, enfim, do dia a dia, qual o conselho que você dá para essas pessoas? O conselho é que a pessoa continue alimentando esse sonho, essa vontade, né, essa paixão, porque nós estamos em busca todos os dias de motoristas que ama o que faz. Então, embora esses jovens, né, os busólogos, né, que eu tenho muita admiração, muito respeito, muita consideração, porque vocês nos trazem coisas que às vezes são imperceptíveis, né? Vocês conseguem enxergar os detalhes. Você vê que nós somos medidos pelos detalhes, né? Parabéns para vocês. Que continuem sonhando e acreditando. Quando tiverem idade compatível, certamente, tanto o setor do treinamento como as empresas, vamos estar de braços abertos para acolher essas pessoas que têm essa vontade e já despertar essa vocação, né? Então continuem acreditando, continuem sonhando, porque certamente vocês vão estar aqui conosco, com certeza. E eu vou estar de braços abertos para receber esse público, com todo o prazer. É isso. Esse foi um pouco do Marco Aurélio, conhecido aqui na garagem como Marcão. Muito obrigado, tá? Sempre que você precisar, aí a gente está à disposição, tá?
E para você que está acompanhando aí na telinha, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu compartilhamento. Tem alguém aí que precisa... a gente conversou bastante para quem ainda quer entrar nessa área. Bastante dicas também de experiência. Enfim, ele tem 7 anos de experiência nessa área. Compartilha para essa pessoa que está entrando agora ou que tem interesse nessa área, porque realmente foi um vídeo incrível, tá? Não esqueça do seu like, do seu compartilhamento, se inscreva e ative as notificações para você não perder os vídeos que tá saindo por aqui. Tchau, tchau!